E aí, galerinha do terceiro ano mais lindo deste mundo? Vamos começar nossa aula de hoje com a correção dos exercícios da aula passada, beleza, galerinha? Então vamos lá, página 194, a gente começou com a questão 2, né? Assinale as alternativas que contenham formas eficazes de prevenir as verminoses. Então a gente viu na aula passada, pessoal, que verminoses são doenças causadas pelos vermes. Então, pessoal, o que a gente pode estar fazendo que realmente previne as verminoses, as doenças provocadas pelos vermes? Então, pessoal, fiz um X aqui nas 4 coisas que devemos fazer para prevenir as verminoses. É a letra B, lavar bem os alimentos. Letra C, construir redes de esgoto, né, onde você mora. A rede de esgoto é ótimo, de saneamento básico. Letra D, cozinhar bem as carnes. E E, lavar bem as mãos antes das refeições, pessoal. Agora, a questão 3. Liste 5 animais invertebrados e 5 animais vertebrados, pessoal. Só pra gente recapitular aí, né? Animais invertebrados são os animais que não possuem a coluna vertebral e nem o crânio. E animais vertebrados possuem esse esqueleto, né? Essa estrutura de coluna vertebral e o crânio. Então, pessoal, é uma questão de resposta pessoal, né? Mas eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês terem como referência. Eu coloquei animais invertebrados: abelha, mariposa, borboleta, minhoca e caranguejo. Em animais vertebrados, eu coloquei sapo, peixe, cavalo, cachorro e boi. Tá bom, pessoal? Mas aí é uma questão de resposta pessoal. Essa questão 4 a gente já fez na aula passada, então vamos para a questão das páginas 196. Então, pessoal, para a gente responder essas questões aqui, A e B da página 196, pede-se que leiamos o texto do item 6 aí, tá bom? Então vamos lá. A morte de cerca de 400 milhões de abelhas no Rio Grande do Sul reforça um conflito entre 2 grandes aliados. A apicultura, que é o que, pessoal? A extração de mel e de outros produtos da abelha, a criação das abelhas, tá bom? Para essa produção e extração de mel. E a produção de grãos. A aplicação incorreta de um inseticida nas lavouras de soja é a principal suspeita para a morte de 5.000 colmeias. Então, vamos lá, pessoal. Responda as questões a seguir. Letra A. Além da produção de mel, qual outra função das abelhas pode impactar a vida dos seres humanos? Então, nós vimos, né, pessoal, em aulas anteriores, que as abelhas... Então, pessoal, nós vimos sobre a polinização, né? E a polinização, ela é fundamental para a reprodução das plantas, né, galerinha? E aí, lembrando que algumas dessas plantas nós usamos como alimentos. Se as abelhas param de polinizar, nós perdemos os nossos alimentos, né? Os nossos vegetais, as nossas plantas. Certinho? Próxima questão. B. Cite outros invertebrados que também exercem a função mencionada na resposta do item anterior. Então, pessoal, ele quer saber quais outros invertebrados também fazem a polinização. Então, pessoal, outros animais, outros invertebrados que podem fazer essa mesma função são borboletas, mariposas, formigas, vespas, caracóis e até mesmo as lesmas. Certinho? Então, essa foi a correção dos exercícios que a tia passou na aula passada, tá bom? Quem acertou, parabéns, muito bem, isso mesmo. Quem não acertou, não tem problema nenhum, que nós estamos aqui para aprender juntinhos, beleza? Agora, a questão 3. Liste 5 animais invertebrados e 5 animais vertebrados, pessoal, só pra gente recapitular aí, né? Animais invertebrados são os animais que não possuem a coluna vertebral e nem o crânio. E animais vertebrados possuem esse esqueleto, né? Essa estrutura de coluna vertebral e o crânio. Então, pessoal, é uma questão de resposta pessoal, né? Mas eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês terem como referência. Eu coloquei animais invertebrados: abelha, mariposa, borboleta, minhoca e caranguejo. Em animais vertebrados, eu coloquei sapo, peixe, cavalo, cachorro e boi. Tá bom, pessoal? Mas aí é uma questão de resposta pessoal. Para a questão
das páginas 196. Então, pessoal, para a gente responder essas questões aqui, A e B da página 196, pede-se que leiamos o texto do item 6 aí, tá bom? Então, vamos lá. A morte de cerca de 400 milhões de abelhas no Rio Grande do Sul reforça um conflito entre dois grandes aliados. A apicultura, que é o que, pessoal? A extração de mel e de outros produtos da abelha, a criação das abelhas, tá bom? Para essa produção e extração de mel. E a produção de grãos. A aplicação incorreta de um inseticida nas lavouras de soja é a principal suspeita para a morte de 5.000 colmeias. Então, vamos lá, pessoal. Responda as questões a seguir. Letra A. Além da produção de mel, qual outra função das abelhas pode impactar a vida dos seres humanos? Então, nós vimos, né, pessoal, em aulas anteriores, que as abelhas... Então, pessoal, nós vimos sobre a polinização, né? E a polinização, ela é fundamental para a reprodução das plantas, né, galerinha? E aí, lembrando que algumas dessas plantas nós usamos como alimentos. Se as abelhas param de polinizar, nós perdemos os nossos alimentos, né? Os nossos vegetais, as nossas plantas. Certinho? Próxima questão. B. Cite outros invertebrados que também exercem a função mencionada na resposta do item anterior. Então, pessoal, ele quer saber quais outros invertebrados também fazem a polinização. Então, pessoal, outros animais, outros invertebrados que podem fazer essa mesma função são borboletas, mariposas, formigas, vespas, caracóis e até mesmo as lesmas. Certinho? Então, essa foi a correção dos exercícios que a tia passou na aula passada, tá bom? Quem acertou, parabéns, muito bem, isso mesmo. Quem não acertou, não tem problema nenhum, que nós estamos aqui para aprender juntinhos, beleza? Então, pessoal, para iniciar o nosso conteúdo de hoje, eu trouxe para vocês esse quadro aqui, para a gente conversar um pouquinho mais sobre as doenças que alguns invertebrados podem passar para nós, podem nos transmitir, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Então, nós vemos primeiramente aqui, ó. O primeiro transmissor é o mosquito Aedes aegypti. A gente já sabe muito bem sobre a dengue, né? Mas ele também transmite outras doenças, como, por exemplo, a zika, chikungunya e a febre amarela. E a forma de transmissão é o que, pessoal? Vocês se lembram? É a picada da fêmea do mosquito, certo? É a fêmea que transmite tais doenças. O segundo transmissor aí é o mosquito Anopheles sp. Ele transmite a malária, pessoal. A malária é uma doença muito grave também. E também é transmitido pela fêmea. Em terceiro, tem o bicho barbeiro, que ele transmite a doença de Chagas. Pessoal, essa doença de Chagas é uma doença no coração, tá, pessoal? E aí, a forma de transmissão é ingestão de alimentos contaminados com as fezes do bicho barbeiro e contato das fezes do bicho barbeiro com o orifício da picada feita por ele. Então, vamos lá, pessoal, olha só. A gente está observando aí que se a gente comer um alimento que não está bem higienizado, as verduras, frutas, se a gente não lavar direitinho, pode ter as fezes desse bicho barbeiro. E aí a gente viu que dá a doença de Chagas, que transmite essa doença para nós, certo? E também o contato com as fezes do bicho barbeiro. Eu trouxe essa imagem para vocês verem como que é esse bicho barbeiro, né? Ele é uma espécie de besouro. Ele é um invertebrado, né? Tem as patas articuladas, certinho? E agora, por último, pessoal, nós vimos o quê? O carrapato estrela. Ele transmite uma doença chamada febre maculosa e é transmitido pela picada do carrapato. Aí eu trouxe para vocês uma imagem para representar esse carrapato, né, pessoal? Carrapato estrela. Galerinha, a gente observa que para a gente poder prevenir dessas doenças, nós devemos tomar algumas medidas, né? Devemos ter algumas atitudes, tomar uma postura com relação a esses animais, a esses bichos, né? Então, nós precisamos o quê?
sempre estar atento à lavagem de vegetais, de frutas na nossa casa, para não correr o risco de ser contaminado. Nós precisamos sempre estar passando um repelente para evitar a picada de insetos, mosquitos, né? E também, se for para algum lugar assim, acampamento, chácara, fazenda, roça, estar sempre atentos no corpo para ver se tem algum bichinho ali mordendo, se tem algum inseto te picando, né? Então, sempre é necessário estar atento ao seu corpinho para ver se tem algum machucadinho, alguma mordida de uma picada de algum inseto, certo? Trouxe para vocês, pessoal, um outro quadro que não só os insetos transmitem doenças para nós, mas também como os outros invertebrados, como os vermes. Então, nós vemos aqui, por exemplo, a tênia. Ela pode transmitir teníase por meio de quê? Ingestão de carne de porco mal cozida e que contenha larvas da tênia. E a cisticercose, por meio de ingestão de água ou alimentos como hortaliças contaminados por fezes que tenham ovos da tênia. Então, pessoal, só reforçando, a gente precisa sempre lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. E nós vemos aqui também a importância, né, de cozinhar bem as carnes, né? Principalmente a carne de porco. E aí, por último, a lombriga, ela transmite a doença ascaridíase, que é por ingestão de alimentos como hortaliças contaminados por fezes, que tenham os ovos da lombriga. Então, pessoal, reforçando, precisamos sempre lavar bem os alimentos. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui esse quadro que vem ilustrando para vocês como é o ciclo da vida da lombriga. Então, vamos lá. Primeiramente, é um verme adulto e vive e se reproduz no intestino humano, liberando assim os seus ovos. Lá no intestino, né, pessoal? Dentro da barriga. E aí, por fim, o humano elimina as fezes com esses ovos. E aí, pessoal, muitas das vezes esses ovos contaminam a água, alimentos, o ambiente. E aí, pessoal, esse alimento contaminado vai para nossa mesa se a gente não lavar bem. Como, por exemplo, aqui está dando o exemplo do alface. Se a gente não lavar bem o alface para colocar no nosso sanduíche, vamos fazer o quê? Ingerir esse alimento com os ovos da lombriga, tá bom? E aí, o que acontece? A gente também vê aqui a importância de lavar bem as mãos ao sair do banheiro, porque também podemos ter contato com esses ovos por meio das fezes e não lavar as mãos direito ou não lavar as mãos e também colocar o dedo na boca. Então, a gente acaba tendo esse contato aí e também a contaminação. Certinho, pessoal? Agora, pessoal, vocês vão mostrar que aprendeu tudo direitinho dessa unidade. Vocês vão observar esses animais da página 100 e da página 101 para classificar, agrupar esses animais nesse quadrado aí embaixo. Pede para que você agrupe os animais pelas classificações de insetos, aracnídeos, crustáceos, vermes, moluscos ou anelídeos, certo? Lá já na página 102, ele vem com essa tirinha aí. E vocês vão responder as questões A, B e C, que pergunta para que servem os inseticidas? E de acordo com o Armandinho, que é o personagem da tirinha acima, por que o inseticida não deveria ser usado na aranha? E qual característica permite diferenciar a aranha de um inseto? E aí também vem a questão 5, pessoal. Muitos invertebrados são utilizados na alimentação dos seres humanos. Sabendo disso, responda: você já comeu algum invertebrado? Se sim, qual? Na página 103, pessoal, essa questão B aí, vocês não precisam fazer, tá? A questão B, porque eu pedi já na aula passada para que vocês escrevessem sobre o invertebrado que vocês gostavam de comer. Então, essa questão B aí não será feita, ok? E aí, pessoal, aí vem a questão 6. Complete as frases a seguir com as palavras dos quadros.
Então, vem as frases, né, pessoal? E vocês precisam completar com essas palavras que estão dentro dos quadrinhos verdes. E aí a letra vem assim: a dengue, a febre amarela, a zika e a chikungunya são doenças transmitidas pela picada do mesmo... O que, pessoal? Causadas, lombriga, mosquito ou transmitir. Então, vocês vão completar todas essas frases com essas palavras na caixa verde, ok? E aí, por último, na página 104 e 105, pessoal, vem, né, algumas descrições de alguns animais que são invertebrados. Aí vem os artrópodes, anelídeos, moluscos, crustáceos. Vem as descrições. E vocês vão lá no material complementar para tirar os adesivos, certo? E colocar aí nessas bolinhas onde está escrito "colhe aqui o adesivo", que seja no local da descrição do animal correto, do animal indicado. Certinho, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje de ciências, tá bom? Quem tiver dúvida pode colocar aí nos comentários, que na próxima aula a tia Renata tira as dúvidas. E não esqueçam de colocar o nome com as iniciais do sobrenome de vocês, tá bom? Um beijão da tia Renata e até a próxima aula.